Eu era melhor no golfe do que minha namorada pensava que eu era e ela explodiu comigo dizendo que eu estava tentando fazê-la parecer idiota na frente da família dela. Então eu, um homem de 31 anos, e minha namorada, uma mulher de 26 anos, acabamos de ter uma grande briga por causa do golfe. Como faço para convencê-la de que não estava tentando ser malicioso? Comecei recentemente a namorar uma garota de quem gosto muito, digamos há 4 meses. Nós dois somos muito próximos de nossas famílias e passamos muito tempo com elas, então foi basicamente impossível nossas famílias não se conhecerem bem cedo. Tipo, eu cuido da minha sobrinha 2 dias por semana e minha mãe cuida nos outros dias e me ajuda nos meus dias. Nossas famílias são bem parecidas, famílias suburbanas tradicionais e chatas do meio oeste, e todo mundo se dá bem. A história. Então, para a história, minha namorada e o pai dela convidaram meu pai e eu para jogar golfe com eles. Tem feito um tempo incrivelmente bom onde eu moro, e os campos estão abertos agora quando normalmente estariam fechados para o inverno, então eles queriam aproveitar. Eles sabiam que nós dois jogávamos golfe, e os dois são muito fanáticos por golfe, tipo, os troféus do ensino médio e faculdade dela estão exibidos pela casa dos pais, é realmente fofo. Golfe é basicamente o hobby principal deles. Aqui tem mais informações sobre mim e eu não pareço que jogo golfe. Nem um pouco. Estou coberto de tatuagens, tenho cabelo comprido, e meu estilo é mais punk do que country club. E também sou realmente bom no golfe. Pessoalmente, eu gosto mais das atividades que cercam o golfe do que realmente jogar golfe em si. Gosto de tomar umas cervejas e caminhar pelo campo com amigos mais do que praticar golfe. Já pratiquei o suficiente para 10 vidas, eu prometo. Minha história com golfe. Meu avô do lado do meu pai criou um clube de golfe privado nos anos 50. Meu avô do lado da minha mãe era treinador de golfe. Meu pai jogou numa universidade de primeira linha e atualmente é um dos 50 melhores golfistas seniores do mundo. Passei mais tempo num campo de golfe do que deveria ser aceitável pela sociedade. Literalmente, minha creche durante o verão crescendo era apenas ser deixado no clube até meu pai terminar o trabalho, cerca de 9 horas por dia. 36 buracos, 7 dias por semana, todo o verão. Quando chegou o ensino médio, parecia mais tortura do que um hobby ou atividade de lazer. Então parei de jogar. Mas uma vez que você aprende algo tão completamente tão jovem, isso não desaparece. O problema. De qualquer forma, já contei para minha namorada meus pensamentos sobre golfe antes, que gosto principalmente do exercício, estar ao ar livre e bebidas geladas com amigos, mas que ainda adoraria ir com ela a qualquer momento. Acho que isso deve ter se traduzido em não sou muito bom no golfe para ela ou algo assim. Mesmo antes do primeiro buraco acabar, eu podia perceber que algo estava acontecendo. Minha namorada não estava me ignorando, mas definitivamente estava mais distante. Pensei que talvez ela goste de focar mais no golfe do que nos aspectos sociais durante uma partida, e tudo bem. Entrando nisso, eu vi o dia como uma oportunidade de criar vínculos com o pai dela e não realmente sobre nós, se faz sentido, então apenas dei espaço a ela e fiz o meu melhor para conhecer o cara. E nós nos conhecemos melhor, e acho que tivemos uma partida muito boa. Bem, a distância continuou até chegarmos na minha casa e ela explodiu comigo. Nós realmente não tivemos uma briga antes, e ela não é rápida para se irritar. Ela estava realmente brava, dizendo coisas como por que você mentiria para mim sobre algo tão idiota e você estava tentando me fazer parecer estúpida e fazer a família dela passar vergonha, etc. Fiquei perplexo. Quer dizer, primeiras brigas são interessantes de navegar, mas isso era outra coisa. Ela eventualmente saiu porque precisava se acalmar, mas tem estado distante e seca comigo desde então. Isso foi domingo. Durante nossa briga, fiquei tão pego de surpresa que realmente não disse muito, o que acho que não ajudou. Meio que estamos apenas ignorando a situação, o que definitivamente não está funcionando nem um pouco. Gosto muito dela e quero superar isso. Além dessa briga, ela tem sido tão doce, gentil e carinhosa. Ela é a melhor. Vou conversar com ela mais tarde hoje sobre isso, mas não tenho certeza do que dizer. Como convenço ela de que não estava escondendo minha habilidade no golfe para ser malicioso ou maldoso? Eu só não gosto de golfe? Soa tão ridículo e idiota lendo isso para mim, mas não quero estragar isso. Comentários. Comentarista, se você tivesse mencionado um quarto do que escreveu no seu post para sua namorada, não estaria nessa situação. Como nenhum dos relacionamentos seus ou da sua família com golfe apareceu uma vez com uma garota que tem troféus de golfe por toda a casa. E isso é insano. Que constrangedor para ela estar no escuro sobre isso na frente da família dela. Se você está sendo sério, conte a ela o que contou para nós e peça desculpas por ser desligado. Também é insano que ela disse que você estava tentando fazer a família dela passar vergonha. Resposta do OP, a maior parte disso foi há mais de 20 anos. Simplesmente não é quem eu sou hoje. Ela sabe que meu pai jogou no US British Senior em. Acho que simplesmente não falo muito sobre mim ou meu passado. Tipo, ei, a propósito, sou handicap mais 2 simplesmente não é uma conversa que eu teria.
Comentarista 2. E não é uma conversa que eu teria, deveria ser quando você namora uma golfista. Coisa muito bizarra não mencionar que jogou o suficiente no passado para ser bom. Sem mencionar que foi uma grande parte da sua vida. Não é como se você tivesse que anunciar seu handicap como um quebra-gelo. Resposta do OP. Ela sabia que eu estava no time de golfe quando estava na sétima série, o que meio que insinua que sou bom. Ela sabe que meu pai e irmão são ambos extremamente bons. Sim, não sei, quanto mais falo com pessoas aqui, mas acho que deveria ter falado sobre isso antes. Mas golfe é uma alegria na vida dela, e para mim não era a mesma coisa. Então eu meio que falaria sobre a experiência dela com golfe ou traria paralelos da experiência do meu irmão e pai, ambos jogam num nível amador extremamente alto, e manteria as conversas leves. Não sei, só que, para ela estar falando sobre quanto amava isso, eu não queria responder com assim, tive mais conversas com as garçonetes do meu clube do que com meus pais durante o verão. Sou um taco, a propósito. Sem autonomia própria, meu swing é absolutamente lindo. Tipo, obviamente sei que é um extremo, mas é meio difícil começar a conversa sem ir até o fim, e embora 4 meses seja muito tempo, não sei se estamos bem nesse estágio do relacionamento. Comentarista 3. E é normal alguém ainda ser bom nisso depois de 20 anos sem praticar? Não acharia que seria o caso na maioria dos esportes, mas admito que não sei nada sobre golfe. Resposta do OP. E então golfe é meio estranho. É praticamente estritamente um esporte de habilidade. Tipo, claro, se você é mais forte e mais atlético, provavelmente pode tirar mais do seu swing, mas se consegue se mover um pouco livremente, pode jogar golfe. Então basicamente, já tenho todas as habilidades na forma de memória muscular. Quer dizer, conhecimento também, meu avô era treinador de golfe. Eu sei golfe. Então quando parei, foi bem antes da puberdade basicamente. Para golfistas, às vezes há uma pequena janela onde, se você joga muito, na verdade é um pouco melhor antes da puberdade do que durante. Os erros que você comete são menores porque não está batendo na bola tão longe. É basicamente jogar para pares e consegui-los quase toda vez, e ocasionalmente ter uma chance de birdie em alguns dos buracos mais curtos. Você está aprendendo como fazer pontos. Você não terá grandes tacadas que te salvam, tem que ser incrivelmente consistente. Depois da puberdade, porém, você joga para birdies. Maior risco, maior recompensa. Então eu era basicamente um golfista scratch antes da puberdade. Por um tempo depois, fui um pouco pior que isso, mas não muito. E então quando tinha cerca de 18 anos, melhorei novamente quando me acostumei mais com meu corpo e comecei a jogar cerca de mais um. Atualização, a um dia depois. Então ontem à noite conversamos sobre o que havia acontecido, minha parte em não realmente contar a ela sobre minha história com golfe, e a reação dela a isso. Ela começou a chorar e se desculpar imediatamente, o que meio que me surpreendeu porque nunca a vi chorar antes, e explicou as coisas do lado dela. A aposta. Então no caminho para o campo, ela foi com o pai dela e voltou comigo. O pai dela e ela fizeram uma aposta, o que você acha que ele vai fazer? Ela começou a aposta, então definiu a linha, e ele pôde escolher acima ou abaixo. As apostas eram limpar o cocô de inverno dos cachorros deles depois que a neve derretesse. Apostas bem altas, risos. Então ela disse 85, e ele disse under mais fácil da minha vida. Haha, pegue sua pá de cocô, eles não têm, de fato, uma pá de cocô. Então acho que a resposta dele, junto com o meu jogo, estava incomodando ela o dia todo, mas ele não disse nada sobre isso. Então estava meio que fermentando o dia todo. O mal entendido. Mas ela estava positiva de que o pai dela sabia que eu era um bom golfista, e que ela não sabia. Então ela não sabia se eu estava apenas fazendo isso para ajudar o pai dela a não ter que limpar o cocô, ou se ela estava apenas perdendo algo óbvio que teria dado uma pista. Por que o pai dela saberia isso sobre mim, mas não ela? Ela simplesmente se sentiu como se todos estivessem por dentro e ela estivesse sendo feita de tola sem motivo. Bem, então a explosão aconteceu. Ela disse que apenas deixou sua imaginação tomar conta e que nem estava sendo racional, e sabe disso. Ela se desculpou por tudo isso. A revelação. Depois, ela ligou para o pai dela e ele meio que percebeu que tinha mexido com ela e contou como sabia sobre mim. Então, ela tem um irmão mais velho, 4 anos mais velho que eu, que também jogava golfe. A razão pela qual o pai dela se lembrava de mim mesmo depois de quase 20 anos? Ele brigou com meu avô num torneio JPGA, risos. Não como uma briga de socos, mas uma discussão bem acalorada. O que, sim, faz sentido porque isso aconteceria com bastante frequência, tipo, sério, um em cada 4 eventos que joguei. Eu tinha 13 anos e ainda jogava competitivamente, e o irmão dela tinha 17 e era bem bom. Eu jogaria na divisão 14 a 17 anos porque a divisão 10, 13 tinha regras diferentes que não eram golfe, círculo 10S se você fizer pontuação muito alta, apenas pequenas mudanças para manter o ritmo de jogo para jogadores piores. A história do torneio.
De qualquer forma, o irmão dela estava no meu grupo e eu não estava jogando tão bem, e meu avô estava me criticando o tempo todo. Meu irmão estava na faculdade na época, jogando nos maiores eventos amadores do país, o que é um compromisso de tempo enorme. Meus pais iam assistir àqueles, então eu ficaria com meus avós, e meu avô me levaria para coisas como essa. De qualquer forma, acho que meu avô estava me criticando na frente de todo mundo, e o pai dela simplesmente perdeu a paciência. Então eles entraram numa grande gritaria. Ele não tinha certeza de que eu era aquela criança imediatamente, mas depois que nos tornamos amigos no Facebook, ele fez uma investigação e encontrou uma foto de toda a minha família, e com certeza, lá estava meu avô. A reconciliação. Depois de ouvir isso, minha namorada ficou meio devastada. Envergonhada, triste por mim, apenas geralmente angustiada. Mas ela não sabia o que dizer ou como pedir desculpas corretamente porque estava claro que eu realmente não queria falar sobre esse ponto da minha vida ainda, então ela apenas tentou ignorar, mas isso a fez parecer distante. Então apenas conversamos sobre tudo isso. Sobre como eu eventualmente odiei golfe naquela época, mas ela sempre falava sobre os bons momentos que teve com a família jogando quando crescendo, e eu não queria atingir essas memórias com minhas experiências. Nos abraçamos, choramos e rimos. Faltamos ao trabalho hoje porque tomou a maior parte da noite. Mas acho que estamos num ótimo lugar. A resolução. O pai dela se sentiu muito mal, pois não percebeu o quanto isso realmente incomodou minha namorada originalmente, e meio que tardiamente percebeu que embora fosse apenas uma interação estúpida, constrangedora mas muito memorável para ele, não são muitas vezes que você briga num evento de golfe infantil com um homem de mais de 80 anos. Para mim aquilo era meio que um microcosmo da minha vida na época. Tipo, ei garoto, lembra daquela vez quando você foi abusado verbalmente publicamente, e então alguém defendeu você e começou uma briga enorme? Cara, que tempos bobos, não é uma conversa que ele estava disposto a começar, então meio que guardou para si. E ele não achou que a filha faria uma conexão com a aposta, pensou que apenas conseguiria um trabalho de quintal grátis e sairia impune. Então está tudo bem, e nós três estamos limpando o cocô neste fim de semana, risos. Eu agradeci a ele por me defender naquela época, na verdade significou muito para mim na época quando pessoas faziam isso. Ele apenas pediu que se tivermos filhos um dia, talvez mantenha o vovô longe dos eventos esportivos, risos. Comentários relevantes. Comentarista, em sim, essa atualização com a história de será deixado para trás pelos pais toda vez que seu irmão tinha um torneio competitivo, que estou supondo que era quase todo fim de semana, e B, sendo gritado pelo avô, estou assumindo mais do que apenas aquela vez, é muito compreensível que ele tenha enjoado do golfe e também não quisesse falar sobre isso ou sobre si mesmo em relação ao golfe com muitas pessoas. Ainda assim, boa lição para os dois, e apenas conversem um com o outro. Comunicação previne muitas discussões desnecessárias, risos. Comentarista 2, insuspeito que a definição dele de vovô meio que estava me criticando não é como o pai da namorada se lembra, se ele sentiu necessidade de se envolver entre um estranho e uma criança. Comentarista 3, gosto que não sou rico ou branco o suficiente para ter esses problemas. Aquela conversa nos aproximou de uma forma que eu não esperava. A verdade é que nunca fui bom em falar sobre mim. Sempre preferi ouvir, rir, manter as coisas leves. Mas tem algo de diferente quando você encontra alguém que não quer só rir com você, quer entender o que você carrega. E, naquele momento, com o rosto dela encostado no meu peito e as palavras entrecortadas pelo choro, percebi que ela era esse tipo de pessoa. O dia seguinte foi silencioso de um jeito bom. Fizemos café juntos, dividimos uma torrada sem pressa, e rimos quando vimos nossos cabelos completamente bagunçados no reflexo do micro-ondas. A tensão parecia ter se dissipado, mas havia ainda um tipo de cuidado novo entre nós. Como se estivéssemos carregando um copo de vidro cheio até a borda, qualquer movimento brusco podia fazer transbordar. Naquela tarde, ela me chamou para caminhar. Não num campo de golfe, claro. Só uma trilha próxima, com cheiro de pinho e terra úmida. Fomos de mãos dadas, em silêncio, até que ela parou, me olhou e disse: Você não precisa falar sobre isso se não quiser. Mas quero que saiba que não vou mais presumir que sei quem você é, só porque me conta as partes fáceis. Aquilo me desmontou um pouco. Eu não tinha percebido o quanto escondi, não por vergonha, mas por hábito. Crescer tentando não incomodar ninguém faz isso com você. Você aprende a escolher o que mostrar. A editar sua história para não ser um peso. E com o golfe, então. Aquilo era um capítulo inteiro que eu tinha deixado trancado. Mas ali, com ela, algo mudou. Contei sobre o verão em que joguei com febre e meu avô disse que golfe não era lugar para desculpas. Contei sobre o dia em que venci um torneio e tudo o que ouvi foi que deveria ter feito em menos tacadas. E sobre como, aos poucos, fui odiando não só o jogo, mas o que ele fazia com a minha autoestima. Como me fazia sentir invisível, mesmo acertando todos os buracos. Porque não era sobre técnica, era sobre controle. Sobre não errar, não reclamar, não fraquejar. Nunca. Ela ouvia sem interromper.
Só uma ou outra vez apertava minha mão, como se dissesse, tô aqui. E depois disse algo que eu nunca tinha ouvido. Não é golfe que você odeia. É o que associaram a ele. É como se toda vez que você segura um taco, ouve aquelas vozes de novo, mesmo que elas não estejam mais aqui. Ela estava certa. E talvez fosse por isso que eu nunca tinha parado para pensar em quanto da minha história eu tinha silenciado. Porque certas memórias vêm com cheiro, som, e um aperto no peito que a gente aprende a chamar de bobagem. Passamos o resto do dia fazendo planos bobos em um mini-golfe, só nós dois, com regras absurdas, tipo se errar, tem que contar um segredo embaraçoso. Ela sugeriu irmos vestidos com roupas completamente inadequadas, tipo ela de salto e eu de blazer, só pra zoar a formalidade toda. Rimos alto com as ideias, e algo em mim se soltou ali, como se, finalmente, eu tivesse permissão para ressignificar aquilo. Para jogar só por jogar. No sábado, chegou o dia do grande mutirão de cocô, como a gente começou a chamar. O pai dela apareceu com uma caixa de cerveja e uma pazinha que, segundo ele, era melhor do que uma pá de cocô, tecnicamente. Brincamos, competimos para ver quem recolhia mais rápido, com direito a placar no celular, e no fim do dia, ele me chamou num canto. Aquele dia, lá atrás. Eu não sabia o quanto ele te marcaria. Mas fico feliz que você lembre. E ainda mais feliz que tenha voltado pro campo, nem que seja só para me deixar perder uma aposta para minha filha. Eu ri, apertei sua mão, e disse algo que não tinha planejado. Não voltei pro campo. Voltei para ela. O resto, eu ainda tô decidindo. Ele assentiu e sorriu. E eu vi naquele sorriso algo que não era sobre golfe ou sobre passado, era sobre presente. Sobre família se formando ali, aos poucos, entre conversas difíceis, risadas e sacos de cocô amarrados. Na volta para casa, no carro, ela encostou a cabeça no meu ombro e disse: Sabe o que é engraçado? Eu achava que te conhecer seria leve. Agora vejo que é profundo. E estou completamente ferrada por você. Beijei o topo da cabeça dela e respondi: Que bom. Porque você acabou de desbloquear o modo difícil. E ela riu, daquele jeito que faz tudo valer a pena. Eu realmente achei que tínhamos virado uma página depois daquela conversa. Depois das lágrimas, dos abraços, da longa madrugada em que abrimos nossas histórias como se estivéssemos limpando a poeira de caixas esquecidas no sótão. Mas o que eu não sabia, o que eu não podia saber, era que aquilo não era o fim da discussão. Era o começo de uma nova forma de julgamento. Uma mais sutil, mais ácida, e que me faria questionar o que diabos eu estava fazendo naquele relacionamento. Na semana seguinte, as coisas pareceram boas. Superficiais demais, na verdade. Como se estivéssemos vivendo em uma peça de teatro de casal funcional. Ela sorria, mas era aquele sorriso apertado, aquele que não sobe até os olhos. E eu, como sempre, fui idiota o suficiente para achar que era só cansaço, TPM, qualquer coisa menos ressentimento. A primeira bomba veio numa noite de sexta, num jantar com os amigos dela. Sentados à mesa, ela fez questão de contar a história engraçada do dia em que me revelei um jogador profissional escondido. Risadas forçadas, olhares cúmplices entre os amigos dela, e a frase final. Ele é tipo aqueles personagens de anime que fingem ser bobos e do nada sacam uma espada mágica e cortam o chefe final ao meio. Todos riram. Menos eu. E foi ali que me dei conta, e aquilo não era mais uma piada interna, era um novo estereótipo. Eu não era mais o namorado. Eu era o cara que enganou ela e jogou como um deus sem avisar. O farsante. O manipulador disfarçado de humilde. Saímos do jantar e fui direto ao ponto. Você ainda tá puta por causa daquele dia? Ela abufou. Disse que não, claro que não, mas que ainda achava esquisito como eu podia esconder algo tão grande. Que sim, ela entendeu tudo, que o avô, o trauma, a pressão, mas que mesmo assim, não custava ter dito antes. E que ela ainda sentia que eu curti o momento de humilhá-la, mesmo que inconscientemente. Aí algo dentro de mim se rompeu. Porque não foi só sobre o golfe. Era sobre como ela não acreditava que eu não queria ser o centro das atenções. Que eu escolhi não me destacar porque tenho um histórico de abuso emocional atrelado a isso. Era como se minha dor fosse um detalhe descartável diante do constrangimento social que ela sentiu na frente do pai dela. Comecei a notar outros detalhes. Comentários passivo-agressivos em eventos de família. Pequenas alfinetadas. Não é como se ele fosse uma estrela do esporte, né, dito do outro lado da sala, mas alto o suficiente para que eu ouvisse. Até minha aparência virou pauta. Você podia cortar o cabelo, talvez tirar a barba, e agora que já nos conhecemos melhor. E o que mais doeu, ela começou a me comparar com o irmão. O irmão dela, que na adolescência perdeu para mim naquele torneio ridículo, que o pai dela nunca deixou esquecer. De repente, ele era maduro, organizado, mais centrado. Eu
Eu era o punk com tatuagem e histórico de família que jogava golfe como um ex-funcionário frustrado de clube elitista. E eu engolia. Engolia cada frase, cada microagressão, cada acusação velada. Porque eu ainda gostava dela. Ainda havia aquela versão doce dela que apareceu naquela madrugada, chorando no meu peito e pedindo desculpas. Eu esperava que aquela mulher voltasse. Mas quanto mais eu esperava, mais ela desaparecia. A gota d'água veio num churrasco, quando o pai dela, sim, o mesmo que me defendeu anos atrás, me chamou de lado com uma latinha de cerveja e disse: Filho, gosto de você. Mas tenta ser mais transparente com minha filha. Ela cresceu num lar onde sinceridade é tudo. Sinceridade? Eu quase ri. Sinceridade é tudo, desde que seja conveniente, né? Desde que não inclua mágoas antigas, traumas familiares ou o fato de que o seu esporte favorito me fez odiar a infância. Respirei fundo, segurei o impulso de gritar, e apenas disse: Sinceridade sem escuta é só exposição. E eu já me expus demais por aqui. Voltei para casa sozinho naquele dia. Ela ficou. Claro. Disse que estava sem clima para drama. E foi a primeira noite em meses que dormi sem ansiedade. Sem medo de qual versão dela iria acordar. Sem ter que caminhar em ovos para não ativar um julgamento disfarçado de preocupação. Na manhã seguinte, escrevi uma carta. Uma longa. Não de despedida, mas de devolução. Devolvi a culpa que ela tentou jogar em mim. Devolvi o peso da vergonha que nunca me pertenceu. Devolvi a expectativa de que eu devia moldar meu passado para caber no presente que ela idealizou. E saí. Ela me ligou dias depois. Disse que eu fui duro demais, que jogar tudo fora por causa de algumas piadas mal colocadas era infantil. Mas eu já tinha voltado ao silêncio confortável do meu próprio espaço. Aquele onde ninguém me obriga a sorrir depois de ser diminuído. Onde golfe é só um esporte idiota com tacos caros e homens de polo fingindo que estão jogando a Olimpíada. Nunca foi sobre golfe. Foi sobre não me escutar mesmo quando eu gritei em silêncio. E agora, ela que carregue essa bagunça. Por que eu? Eu voltei a respirar. E não há handicap que me impeça de jogar essa nova fase em paz. Eu realmente achei que ao sair, ao cortar o ciclo, teria me livrado de tudo aquilo. Do peso, da manipulação disfarçada de carinho, da vergonha que ela insistia em chamar de mal-entendido. Mas o que eu não esperava, o que nunca me passou pela cabeça, era que ela fosse transformar tudo numa narrativa conveniente para si mesma. Uma em que eu era o vilão. O mentiroso. O traumático demais para amar. 2 semanas depois, um amigo em comum me mandou um print. Um textão que ela postou no Instagram, com uma selfie de olhos inchados, legenda em tom de superação e frases como: às vezes, você só descobre quem a pessoa realmente é quando ela te expõe em público. Tinha hashtags. Hashtag aprendizado. Hashtag cuidado com quem se aproxima demais. Hashtag traumas não justificam crueldade. Crueldade? Ela me expôs. Me reduziu a um parágrafo emocionalmente conveniente. Me desfigurou emocionalmente em frente aos amigos dela, aos pais dela, e agora, para o mundo virtual. E tudo com aquela linguagem doce, da menina que só queria um amor sincero. Como se eu tivesse arquitetado uma armadilha emocional e a levado ao abismo de propósito. E aí começaram a chegar as mensagens. Algumas sutis, outras explícitas. Gente perguntando se eu realmente tinha mentido sobre quem era. Se eu tinha problemas com controle e raiva reprimida. Até uma ex dela, que nunca foi com a cara, diga-se de passagem, veio me mandar um áudio passivo-agressivo dizendo que já imaginava que você fosse problemático, ninguém some assim do nada se não tiver algo a esconder. Engoli seco. Porque o que eu escondi, o que sempre escondi, foi justamente o que me machucava. Porque contar não era libertador. Era reviver. Era ter que assistir de novo às cenas da infância que ela zombava sem perceber. O campo de golfe que ela via como um playground, para mim era um campo de batalha. Cada taco que segurava era como um cinto na mão do meu avô. Cada buraco completado com pá era uma aposta contra o meu valor como neto, como menino, como alguém. Mas isso não dá ibope no Instagram, né? A verdade nua e crua é que ela queria um cara diferente. Um que fosse bom, mas não melhor que ela. Que fosse sensível, mas sem parecer fraco. Que tivesse um passado, mas editado para caber na vitrine de casal perfeito. Ela queria o desafio bonitinho, ele é complicado mas só pra mim ele se abre. Quando me abri de verdade, o que ela viu não foi profundidade. Foi defeito. E como não podia controlar, ela rotulou. Só que eu não sou mais o garoto que aceitava rótulos sem revidar. Não sou mais o neto encolhido no banco do carona com taco nos joelhos e vontade de sumir. Então resolvi responder. Não no Instagram, claro. Mas numa carta, a última. A mandei pelos correios. Endereçada à casa dos pais dela,
onde eu sabia que ela abriria com expectativa de drama. Comecei assim. Você queria a sinceridade. Então aqui vai. Você se apaixonou pela versão domesticada de mim. Aquela que não fala muito, que ouve tudo, que te deixa brilhar. Você quis o mistério, mas só até ele começar a feder com memórias reais. Você quis um homem com história, mas esperava que fosse escrita por outra pessoa. Não fui cruel com você. Fui cruel comigo. Quando aguentei calado suas alfinetadas. Quando aceitei ser o exemplo de humildade numa narrativa que você controlava. Quando fingi que rir de mim mesmo era saudável. E não só a única forma de engolir o que estava engasgado. Não menti. Só não quis me exibir como troféu. Diferente de você, que ainda precisa que o mundo aplauda sua dor como se fosse espetáculo. Depois de enviar, bloqueei tudo. Instagram, WhatsApp, e qualquer ponte que me conectasse a ela ou aquela versão distorcida de mim que ela tentou vender. E quer saber? Senti paz. Uma paz suja, amarga, mas honesta. Porque às vezes, a vingança não é gritar, nem expor, nem humilhar. É deixar a pessoa viver sozinha com a mentira que criou e perceber, um dia, que ela mesma se sabotou tentando sabotar você. Hoje eu volto a jogar golfe, sim. Mas do meu jeito. Sozinho, sem torcida, sem família gritando, sem alguém esperando que eu me sabote para que ela brilhe mais. Porque agora, cada tacada é só minha. E o silêncio do campo, antes tão pesado, finalmente soa como liberdade. Demorei um tempo para entender que nem todo mundo que te machuca sente culpa. Às vezes, a pessoa que te feriu dorme bem à noite, ri com os amigos, posta frases sobre evolução pessoal enquanto ainda arrasta os cacos que ela mesma quebrou dentro de você. Levei mais de 3 meses para parar de acordar no meio da madrugada, com o peito apertado, imaginando que talvez eu tivesse exagerado, que talvez ela só estivesse assustada. Mas não. Ela estava confortável. E foi isso que me revoltou mais do que qualquer outra coisa, a tranquilidade dela diante do estrago. Ela não apenas me distratou, me ridicularizou em público e desrespeitou minha história. Ela ainda saiu como a ferida, a incompreendida, a pobre mulher que se apaixonou por um homem frio demais para se abrir. Não bastava o que ela me tirou. Ela ainda quis contar a versão dela como se fosse a única possível. E o pior. As pessoas acreditaram. Mas tudo tem limite. E o meu chegou no dia em que uma ex-colega de trabalho dela, uma mulher que eu mal conhecia, me chamou numa cafeteria e, com o olhar de quem não sabia se estava sendo fofoqueira ou justa, disse: ela tá organizando uma exposição sobre superação emocional. Vai contar a história dela com você, com fotos. Até disse que você permitiu. Permiti? Ela ia usar minha imagem, meu rosto, e as partes editadas da história para se promover como uma espécie de fênix emocional renascida do caos. Comigo como pano de fundo. Como vilão. Como lição. Foi aí que decidi que não dava mais para ficar só calado. Porque silêncio é dignidade, mas também pode ser covardia quando o outro está usando ele como escudo para se esconder atrás de mentiras. Então comecei o que chamo hoje de vingança honesta. Uma devolução, sim, mas com precisão, sem grito, sem exposição. Só a verdade, nua e crua. Comecei com algo simples e entrei em contato com o irmão dela. Aquele do torneio de anos atrás. Ele me odiava, mas também me respeitava. E mais importante, também guardava mágoas do mesmo lugar. E por mais improvável que pareça, ele topou conversar. Contou histórias parecidas. Disse que cresceu na sombra do perfeccionismo, da vitrine, da encenação. E que por muito tempo engoliu a culpa que ela jogava nele quando queria parecer melhor aos olhos dos outros. Foi ali que tudo se encaixou. Ela não se machucava com verdades, ela se feria com espelhos. Tudo o que a incomodava em mim era o que ela escondia de si mesma. E foi com isso em mente que escrevi um texto. Um artigo longo. Não era sobre ela. Era sobre mim. Minha história real. Sobre crescer no campo de golfe, ser sufocado por expectativa, aguentar abusos mascarados de tradição e aprender a calar a dor para caber em casinhas perfeitas. Descrevi o processo de me redescobrir, de reaprender a respirar, de sair de relacionamentos em que o outro tentava te moldar para encaixar numa narrativa pessoal. E publiquei. Não mencionei nomes. Mas quem sabia, entendeu. E a reação foi instantânea. Amigos em comum começaram a me procurar. Alguns pedindo desculpas por terem acreditado nela. Outros só dizendo que nunca tinham parado para pensar no que era viver no meio de um esporte que deveria ser lazer e virou prisão. Gente que cresceu comigo me escreveu agradecendo por dizer em voz alta o que eles sentiram por anos. Até o pai dela, sim, o pai dela, me mandou uma mensagem curta. Obrigado por não citar nomes. Mas obrigado, principalmente, por não mais se calar. A exposição dela aconteceu, mas diferente do que esperava, não foi celebrada.
Ela cancelou metade das imagens, trocou o título e tirou todas as partes biográficas. Um mês depois, o projeto foi arquivado por questões emocionais. E eu fui convidado para dar uma palestra em um evento de saúde mental masculina. Depois disso, abriram espaço em um podcast sobre performance e trauma, onde contei minha história sem precisar transformar ninguém em vilão, apenas mostrando como nem toda cicatriz é visível. Hoje eu jogo golfe de novo. Mas em ONGs, com crianças. Crianças que, como eu, foram deixadas num campo enquanto os adultos competiam por controle. Ensinar elas a bater na bola é o de menos. O que importa é dizer, você não precisa ser perfeito para ser amado. E talvez essa tenha sido minha vingança mais completa, e eu segui em frente. Cresci. Transformei o que ela tentou usar como munição em alicerce. Ela tentou me silenciar com vergonha. Eu respondi com verdade. E a verdade? Ela sempre grita mais alto que qualquer legenda bonitinha em rede social.